Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente continua com um projeto de 10 livros para 2021, hoje falando de 1984 do George Orwell. No começo do ano eu separei 10 livros que eu queria ler em 2021, eu vou deixar aqui nos cards e no box de informações o link para esse vídeo e lá eu explico direitinho como foi que eu escolhi esses livros. Dessa vez então foi em 1984, que na verdade é uma releitura, eu li pela primeira vez na versão da Companhia das Letras e como toda releitura você fica com aquele, será que eu vou gostar? Será que vai ser a mesma coisa? Como será que vai ser agora? Mas eu já comento tudo isso. 1984 é uma distopia que se passa no futuro no caso. Apesar dele se passar em 1984, ele foi publicado em 1949, então pro autor esse era o futuro. Aqui a gente tem uma sociedade totalmente controlada pelo governo, ou pelo partido no caso, mas diferente do que foi, por exemplo, em Admirável Mundo Novo, onde as pessoas eram geneticamente programadas, aqui as pessoas elas sofrem uma lavagem cerebral mesmo e são controladas por meio do medo. Aqui as pessoas são doutrinadas desde criança a amar o partido, a entregar os traidores, denunciar os traidores e a viver em prol do partido. Aqui o partido ele tem 3 ministérios principais para controle das pessoas. O Ministério do Amor, o Ministério da Paz e o Ministério da Verdade. E aí já vai ficando curioso qual é o trabalho de cada ministério, porque na verdade é o completo oposto do que o nome diz. O Ministério da Paz, ele trata da guerra, o Ministério do Amor, ele trata das pessoas que se revoltam contra o partido, principalmente responsável, por exemplo, por torturar aqueles que desobedecem o partido. E o Ministério da Verdade é que ele é completamente responsável pela mentira. Uma das responsabilidades, por exemplo, do Ministério da Verdade é alterar documentos antigos. Por exemplo, hoje teve um anúncio em que o partido fala que a quantidade do chocolate dos membros ia diminuir de 30 gramas para 20 gramas semanais. Só que meses antes, o líder do partido falou que a quantidade de chocolate ia aumentar. Então, o membro do partido não pode estar errado. Por mais que isso, na nossa visão, não pareça ser grave, aqui o partido, os membros do partido, eles sabem de tudo. Ou pelo menos eles dizem que deveriam saber de tudo. Então, se no passado eles avisaram que ia subir, não pode acontecer uma diminuição. Então, o Ministério da Verdade, as pessoas que trabalham para o Ministério da Verdade, nesse momento, eles vão ter 2 opções. Eles podem mudar o documento de meses atrás, fazendo com que o partido tenha falado não que haveria um aumento, mas que haveria uma diminuição, e aí todos os artigos que tivessem a versão antiga, eles seriam destruídos, e esse novo passaria a ser a nova verdade, não teria nenhuma outra prova que dissesse que aquilo está errado. Ou pior ainda, eles podiam anunciar que a quantidade de chocolate subiu para 20 gramas, assim, na cara larga, quando na verdade ele caiu para 20 gramas. Mas as pessoas, ao escutarem aquilo, falando que subiu, elas não iam comparar a realidade ou antes e depois, eles iam aceitar. Então subiu para 20 gramas. E isso se tornaria uma verdade e todo mundo acreditaria nisso. Não existiam as pessoas que discordassem, que questionassem aquela informação. Existe inclusive mesmo uma passagem no livro onde esse anúncio é feito e as pessoas elas estão todos na área de refeição, ali do trabalho, no horário de almoço deles, e eles ficam felizes porque a quantidade de chocolate aumentou. Todo mundo que tá ali acredita e fica satisfeito com aquilo, com exceção de um personagem, o nosso personagem principal, o Wilson. Mas explicando um pouco mais, aqui as pessoas elas são divididas entre o partido interno, o partido externo e o proletário. O partido interno então é a classe mais alta, o partido externo são os trabalhadores de forma geral, que não tem nenhuma regalia, que são esses que têm, por exemplo, a quantidade de chocolate controlada, e os proletários, que eles são simplesmente desprezados pelo partido, e inclusive os membros do partido são aconselhados a não terem nenhum tipo de relação com os proletários. O partido interno ele tem como grande liderança, como literalmente o rosto do partido, o grande irmão. Em todos os cantos que você vai, tem um cartaz enorme com a cara do grande irmão, escrito grande irmão está observando você. O que é bem literal, porque em todas as casas eles têm uma TV, que se eu não me engano eles chamam de teletela, onde não só você assiste, como você é assistido. E essa TV ela não desliga, ela fica ligada 24 horas por dia com notícias ou propaganda e músicas do partido. E é claro, ela não desliga para poder ficar de olho ali no membro do partido o tempo todo para ver se ele não tá fazendo alguma coisa errada. E aqui praticamente tudo é errado. Então vamos voltar lá pro Wilson. O Wilson ele trabalha numa parte que recebe as ordens do Ministério da Verdade com os documentos que ele tem que alterar. Então ele recebe no começo do seu dia vários papéis com informações que já não são mais verdade e que ele precisa reescrever.
Então todo dia ele faz isso, ele reescreve o papel que ele recebe e joga aquele papel no lixo para que ele seja queimado e ele vai deixar de existir, assim como todo outro documento relacionado àquilo também vai deixar de existir. Aos poucos então ele começa a se questionar e a tentar se lembrar de como era a vida antes do partido. Ele consegue lembrar que quando ele era bem pequenininho as coisas elas eram diferentes, mas a memória dele não vai tão longe assim, não é tão boa assim, então ele só tem algumas pequenas memórias. Mas isso já é o suficiente, e o que ele vê no dia a dia, né, para ele começar a pensar, se rebelar contra o partido. E a primeira grande rebeldia do Wilson foi comprar um caderno e uma caneta para escrever o que ele pensar no dia a dia. E isso já era uma grande rebeldia, para vocês terem uma ideia. O Wilson acaba conhecendo uma menina chamada Júlia, que da forma dela também tem as suas rebeldias contra o partido. O encontro deles é bem interessante, o medo daquilo não ser verdade, de ser uma armadilha, a ansiedade pelo que vai acontecer, é tudo bem interessante. A felicidade em coisas tão pequenas que eles têm nos seus encontros, que às vezes é só um momento em que eles dão as mãos e nada mais, mas os dois juntos acabam indo um pouco mais além nas suas rebeldias. A história deles no livro não dura tanto, o que dura mais vai ser a consequência de tudo o que eles fizeram. Não vou contar mais sobre a história, eu acho que quem não conhece o livro mesmo assim já sabe que tipo de distopia ele é, o tipo de final que ele tem, mas mesmo assim eu não vou contar mais sobre, mas é um livro que eu gosto pra caramba, e é um livro que mesmo lendo pela segunda vez, ele meio que me chocou de novo. Esse livro eu li pela primeira vez em julho de 2015, ele foi meu livro favorito da vida na época, e hoje, 6 anos depois, eu posso dizer que ele continua sendo meu livro favorito da vida. E uma coisa engraçada aqui nesse livro é que talvez ele esteja inclusive mais atual hoje do que ele estava em 2015. Ou será que você não lembra alguém de algum governo falando várias coisas pela internet e depois apagando tudo e falando não falei nada? E os defensores desse governo, os membros cegos do partido, falando não falou mesmo, agora ele tá falando a verdade, isso aí não aconteceu não. E fica mais engraçado ou preocupante que quando a gente pensa na realidade desse livro aqui, as provas, elas conseguiam ser todas completamente apagadas. O partido conseguia tomar posse de todas as provas, livros, documentos, revistas, o que fosse, e destruir. Hoje em dia, não, tudo que tá aí para sempre. E mesmo assim as pessoas são manipuladas. Então a gente consegue entender porque aqui as pessoas são ainda mais manipuladas, por exemplo. Eu acho que eu devo ter comentado a mesma coisa sobre a Revolução dos Bichos do George Orwell, ou alguma coisa muito parecida. Mas pra mim é muito surpreendente como o George Orwell escreveu uma coisa baseado numa coisa completamente diferente da época dele, e ele acertou em cheio nos dias de hoje, e como a gente está repetindo a história de uma certa forma. É claro que aqui a gente fala de uma situação de controle absoluto, é claro que aqui a gente fala de um controle absoluto, é uma distopia, mas mesmo assim a gente consegue ver algumas semelhanças, o que é bem assustador. Mas, voltando pra cá, aqui as pessoas que se rebelavam contra o partido e eram descobertas, elas eram presas, torturadas e muitas vezes executadas. E elas não eram só torturadas para que fossem tiradas dela informações, elas eram torturadas para que a mente delas fosse completamente quebrada e elas passassem a ser tão devotas pelo partido como qualquer outra pessoa. A tortura, ela era feita para destruir o indivíduo, para quebrar toda a personalidade daquela pessoa. O que eu acho que no final das contas é muito pior do que se a pessoa tivesse sido executada, porque ela não morreu, mas ela não é mais ela não é mais ninguém. 1984 é um livro maravilhoso na escrita e na história. Eu já tinha lido anteriormente e mesmo assim, quando eu tava chegando no final, eu tava ansiosa para continuar a leitura, eu tava ansiosa para voltar pro livro e ver o que ia acontecer. E não importa se eu já sabia o final desse livro pra mim, ele é devastador. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro eu fiquei parada um pouco pensando naquilo, congelada naquilo, porque pra mim esse final é bem ruim. E não foi diferente, esse final ele me impacta assim, fico naquele congelado de nossa, eu não acredito que esse é o final desse livro. Mesmo já sabendo, mesmo estando lendo pela segunda vez, eu não acreditei de novo. 1984 é com certeza o meu livro favorito da vida, ele não perdeu nada da experiência com a releitura, pelo contrário, eu acho que eu tive um proveito ainda melhor. Você cresce, você evolui e você consegue entender melhor o que está mostrado aqui. E daqui a uns 5 ou 6 anos, talvez eu arrume outra desculpa para fazer essa releitura e talvez eu me sinta da mesma forma e entenda mais coisa ainda, quem sabe. Esse livro ele teve 2 adaptações para o cinema, uma em 1954 e uma em 1984. A de 1954 eu ainda não assisti, mas eu achei ela no YouTube, inclusive integral, em inglês no caso.
E eu pretendo assistir sim, mas ele é um filme bem antigo, é um filme completamente em preto e branco, então eu preciso de um estado de espírito a mais pra assistir esse filme. Então eu ainda não vi, mas eu pretendo com certeza ver sim. Já a adaptação de 1984, eu assisti sim, e eu gostei pra caramba. Ela tem no papel do Wilson o John Hurt, que é um ator que faleceu, acho que há uns 2 anos atrás, mas é um ator que eu gosto pra caramba, eu gosto dos papéis dele. E eu acho que ele ficou bem aqui, e é um filme que eu acho que vale muito a pena assistir. Ele tem lá a sua diferença aqui e ali, mas o que é principal na história ele mantém e ficou muito bom. 1984 com certeza é um livro que eu vou falar sempre bem, é um livro que eu vou indicar. Ele permanece, acho que vai permanecer por muito tempo como meu livro favorito da vida. Nenhuma história que eu li chega aos pés dessa daqui, pra mim ela é maravilhosa mesmo. E ela, querendo ou não, continua sendo super atual. Dessa vez então eu fiz a leitura nessa edição aqui da editora Excelsior, que é uma edição muito bonita, inclusive. Ela é bem trabalhada por dentro, eu vou deixar algumas imagens pra vocês. Só que ela só tem o texto da história mesmo, e no final ela tem um apêndice com os princípios do novo idioma. Mas a história do livro, o que tá nesse livro, nessa edição aqui, já funciona muito bem sozinha. E fora que essa edição aqui também é muito linda, ela tem um corte em vermelho, ela é em capa dura, e vocês viram as imagens aí de como ela é por dentro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo então o link dos vídeos que eu comentei e onde encontrar esses livros também. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!